E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Moda na Rede. Eu me chamo Thaís Cunha e hoje nós vamos falar sobre um assunto mega interessante. O verão chegou, mas você sabe como o biquíni chegou aqui no Brasil? Então vem comigo que eu vou te contar tudo. Para entendermos como chegou o biquíni aqui no Brasil, a gente precisa voltar um pouco antes, lá entre o século XIX e início do século XX, onde as peças eram totalmente diferentes de hoje, bem cobertas até os pés, inclusive tinha meias e sapatos próprios para entrar no mar, bem diferente dos dias atuais, né, onde a gente entra somente de biquíni mesmo. Mas anteriormente, as peças eram feitas inclusive de lã ou algodão grossos. Então, imagina o desconforto para tomar um banho de mar. Os trajes de banho, como eram chamados na época, eram pensados exatamente para não mostrar nada da pele, cobrindo braços e pernas, como eu já havia falado, mas principalmente para conservar a moral e os bons costumes que eram da época. Mostrar a pele era considerado, principalmente as mulheres, indecente e inapropriado para a época. Foi só no início do século XX que os maiôs começaram a ganhar espaço. Ainda assim, eles eram bem fechados, com decotes altos e saias ou shorts por cima. A grande mudança ocorreu por volta de 1920, onde teve o movimento pela liberdade feminina e também a prática de esportes. E isso necessitou de trajes mais práticos, como o maiô, que foi uma das peças principais utilizadas na época, porém gerava sempre muita polêmica. Nos anos de 1930, os maiôs passaram a ter cortes mais ajustados ao corpo e tecidos elásticos, o que oferecia mais liberdade de movimento. Foi nessa época que as praias começaram a ser vistas não só como um local para nadar, mas também como espaço de lazer e estilo. Foi em 1946 que uma grande revolução aconteceu, quando o estilista Louis Réard apresentou ao mundo o biquíni, uma peça de duas partes onde mostrava mais o corpo do que qualquer outra peça de banho anterior. Ele deu esse nome inspirado no atol de Bikini, onde ocorria testes nucleares. Segundo ele, a criação do biquíni teria uma explosão de impacto semelhante. O biquíni foi considerado escandaloso na época. No entanto, Keyres teve dificuldade de encontrar uma modelo que usasse o biquíni no seu primeiro desfile. Foi então quem desfilou com o biquíni foi Micheline Bernardi, uma dançarina de cabaré. A novidade chegou no Brasil no final de 1940, porém encontrou muita resistência. As brasileiras ainda preferiam os maiôs mais comportados. Foi só nos anos de 1950 e 1960 que o biquíni começou a ganhar espaço, influenciado por estrelas do cinema como Brigitte Bardot e Mary Monroe. Bardot, inclusive, veio ao Brasil em 1964 e foi fotografada usando o biquíni em Búzios, o que ajudou a popularizar a peça no país. Outro fator que contribuiu para a aceitação no biquíni foi a bossa nova. Esse movimento musical celebrava o estilo de vida praiano, valorizando a descontração e a conexão com a natureza. Aos poucos, o biquíni passou de algo polêmico para um símbolo de modernidade. Com o tempo, o Brasil não só aceitou o biquíni, como o reinventou. Os estilistas brasileiros passaram a recriar modelagens que mostrassem mais as curvas femininas, com modelagens mais justas ao corpo e bem mais sofisticadas. Nos anos de 1970 e 1980, a moda praia brasileira já era referência mundial. Marcas nacionais começaram a exportar biquínis e modelos como a Asa Delta se tornaram um sucesso. Hoje, o biquíni é parte da identidade brasileira e um símbolo de criatividade e sensualidade. Além disso, ele reflete a diversidade do nosso país, das peças mais minimalistas até as mais elaboradas. A moda praia no Brasil é uma celebração cultural e do nosso clima tropical. E aí, gostaram de saber a história do biquíni e como ele chegou no Brasil? É incrível pensar como uma peça tão comum hoje em dia no passado foi tão revolucionária. Gostou desse tipo de conteúdo? Não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e comenta aqui o que você prefere, um biquíni mais ousado ou um maiô mais comportado. Um cheiro e até a próxima!